Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim trazer essa lindeza, que é um sapatinho sleeper bem tradicional, pessoal, muito usado pelas mamães em eventos importantes como batismo ou casamento, tá? Ele é incrível, eu vou tirar aqui para mostrar para vocês. Esse modelinho aqui, ele é bem confortável, você pode estar colocando no pezinho do bebê, ele vai ficar lindo e super confortável, tá, pessoal? Eu adorei fazer ele, achei que ficou bem bacana, tá? Um modelinho que combina com todos os lookzinhos do bebê e muito fácil de agradar a mamãe, né? Você pode estar fazendo um modelinho personalizado, com data ou nominho do bebê, colocando medalhinha. É um modelinho bem legal, pessoal, para você estar fazendo e super fácil, tá? Eu espero que vocês gostem. Então, agora vamos para o nosso passo a passo. Pessoal, então eu tô aqui com os materiais pra gente fazer o nosso sapatinho sleeper. E eu tô usando aqui, pessoal, o tricoline pra fazer o meu forrinho. Eu até já risquei ali onde eu vou passar a minha costura, tá? Na parte de fora, pessoal, eu tô usando o linho também, tá? Que é um tecido um pouco mais fino. Porém, você pode estar usando também o tricoline pra fazer ele, tá? Sem problema nenhum. Eu tô usando feltro pra estruturar. Aqui na parte de cima eu vou usar uma camadinha só. E na parte da solinha eu vou usar 2 camadinhas para estruturar, tá? Esse modelo aqui é um modelinho para bebezinho que ainda não anda. Se você for fazer para um modelinho um pouco maior, você pode estar usando uma manta para estruturar ali no pezinho também, um tecido antiderrapante que vai ficar bem bacana, tá? E para fazer o detalhezinho, pessoal, eu tô usando o elástico para fazer os detalhezinhos ali nas lateraisinhas, onde o bebê passa o pezinho. Você não precisa usar esse elástico inclusive até de calcinha, tá, pessoal? Eu não tinha outro elástico para fazer ele, então eu vou usar esse daqui, mas você pode usar o outro elástico, aquele mais larguinho, que vai ficar bem melhor. Como é um modelinho que tem 2 entradinhas ali para elástico, então seria interessante você usar um mais larguinho que esse, tá? Porque esse aqui é fino, como ele é tipo um elástico de viés para calcinha, então ele não é aconselhável usar. Olha só, pessoal, então eu coloquei aqui, ó, as 2 camadinhas, uma em cima da outra, tá? E o meu feltro por último. Eu vou acertar bem certinho aqui, pessoal, olha só. Vou deixar bem certinho em cima um do outro. E aqui a mesma coisa, pessoal, para não faltar nenhum pedacinho, porque a gente cortou exatamente do mesmo tamanho. Eu vou estar alfinetando. Vou passar um alfinete aqui só para dar uma seguradinha aqui para não sair do lugar. E a gente vai passar uma costurinha, pessoal, em cima dessa marcação aqui, tá? Eu coloquei o molde em cima do tecido e marquei aqui certinho, não deixei 1 milímetro a menos ou mais, tá? É certinho. Então, agora eu vou passar aqui a minha costura e já mostro pra vocês. Olha só, pessoal, já costurei, então, passei bem certinho em cima do meu risco. Agora, eu vou recortar e vou tomar bastante cuidado para recortar e não pegar a parte da costura. Eu vou recortar, pessoal, bem na pontinha aqui do meu sapatinho. Olha só, então, pessoal, agora eu vou fazer uns piquezinhos bem aqui, ó. Cuidem, pessoal, para vocês não passarem da costura, tá? Olha só, pessoal, então eu fiz uns piquezinhos ali, tá? Bem na pontinha. E agora eu vou desvirar, pessoal, o meu tecido, tá? Olha só. Vou passar
essa parte aqui certinha pra cima. Desvirem bem certinho, pessoal, pra não ficar torto, tá? Olha só, então, pessoal, eu desvirei bem desviradinho, ó. Coloquem o dedo assim, pra ela ficar bem certinha, ó. A costura aqui também você tem que fazer bem rentezinha e depois passar o piquezinho ali, tá? Que daí ela não vai ficar nada marcadinha, vai ficar bem certinho. Agora eu vou costurar, pessoal, aqui, ó. Costura com costura, bem certinho, vou passar uma costurinha reta aqui, unindo a parte de trás do meu sapatinho. Olha só, então, pessoal, já costurei ali a parte de trás, tá? Agora eu vou virar pra parte da frente. Vou dobrar essas minhas costurinhas aqui, pessoal, ó. Pra ficarem bem certinha, tá? E agora, eu viro. Se vocês quiserem, pessoal, passem um ferro ali, tá? Que isso vai ajudar vocês a deixar bem certinho o nosso sapatinho. Eu vou lá passar um ferrinho e já volto aqui. Então, olha que amorzinho, pessoal, que tá ficando. Eu passei um ferrinho aqui pra sentar as costuras. Agora, eu vou passar uma costurinha aqui nesse contorno pra unir o forrinho. Puxar ele bem puxadinho pra ele ir até o final do nosso feltro. E vou passar uma costurinha unindo as três partes. Pessoal, olha que gracinha que ele tá ficando, olha. Ele é bem pequenininho, tá? É bem RN e só pra vocês verem como tá ficando, olha só, pessoal. Então, agora a gente vai colocar o nosso elástico aqui por dentro. Olha só, eu tô aqui com um elastiquinho, tá? O elástico que eu mostrei pra vocês. E agora, pessoal, eu vou costurar ele. Eu não vou puxar, pessoal, eu vou costurar ele somente no tamanho do sapatinho. E aí, depois de eu costurar aqui dos dois ladinhos pra segurar, eu vou virar ao contrário aqui e aí vou passar uma costurinha pra prender esse elástico certinho ali. Eu vou fazer aqui e já vou mostrando pra vocês. Olha só, pessoal, então, eu não puxei, eu só coloquei a parte de cima aqui. Ó, ele ficou dessa forma, tá? E agora, pessoal, eu vou passar uma costurinha aqui nesse contorno todo do meu sapatinho, porque o que vai acontecer? É ele que vai segurar o meu elástico aqui, ó. E na hora da mamãe colocar o sapatinho, esse detalhezinho aqui vai facilitar, ó, na hora de colocar. Então, eu vou passar uma costurinha, vou rebater aqui, tá? E já volto mostrar pra vocês. Alfinetem aqui, tá, pessoal? Que isso vai facilitar muito vocês na hora de vocês passarem a costura. Olha só, então, pessoal, eu achei que tava filmando a parte que eu costurei aqui, tá? Mas não tava. Então, olha só como ficou, pessoal. Eu comecei a costurar bem aqui na frente, tá, pessoal? Porque por conta do elástico, eu acho que ia ficar mais fácil de controlar ali, tá? Comecem onde vocês acharem mais fácil, comecem aqui, comecem na frente, não tem problema. O importante é você conseguir e ficar com um bom resultado. Olha que gracinha. Então, agora, a gente vai pra parte da nossa solinha. Eu vou pegar aqui os meus feltros, tá? Que é duplo. E vou colocar a parte da solinha aqui por cima e vou costurar todo o contorno dela.
Olha só. Então, agora eu vou dobrar aqui, vou achar o meu pique, tá? Marquei e vou marcar aqui também na parte de trás. Vocês podem tirar, pessoal, se ficou uma sobrinha aqui, vocês podem tirar porque isso atrapalha na hora de colocar o contorno aqui, tá? Prontinho, então já achei os dois lados da minha solinha. Eu vou fazer a mesma coisa aqui, pessoal, na parte de cima, ó. Vou unir, tá? Aqui, e vou fazer o meu pique aqui na frente também. Atrás não precisa, porque eu já tenho a minha marcação, tá? Então, agora eu vou colocar, pessoal, pique com pique aqui, ó. Frente e trás. E vou passar o contorninho aqui em volta do sapatinho. Pessoal, olha só, eu já costurei aqui o meu contorninho, tá? Agora eu vou desvirar pra ver o meu lado contrário. Como que ficou, tá? Então, olha só, pessoal, que gracinha que ficou o meu sapatinho slipper. Eu vou ajeitar ele melhorzinho, tá? Agora que eu vi que tá tudo certinho, ó, eu vou desvirar novamente. Vou dar uma cortadinha, pessoal, nessas partezinhas de feltro que ficou sobrando aqui, em tecido, tá? Vou dar uma limpadinha aqui no meu sapatinho. Até por conta por conta do acabamento, ficar melhorzinho, tá? E aqui, pessoal, ó, ficou bem na pontinha, mas eu vou colocar o meu forrinho, tá? E vou costurar o meu forrinho aqui por cima do meu sapatinho, ó. Vou deixar só uma partezinha aqui, ó, pra desvirar o nosso sapatinho. Pessoal, então agora eu vou ali costurar a parte de dentro, onde a gente abriu pra desvirar, e já volto aqui mostrar o resultado pra vocês. Então, olha só, pessoal, que lindo o resultado do nosso sapatinho slipper. Eu amei o resultado, o acabamento ficou muito bom. Esse modelinho aqui é bem tradicional, então é muito fácil, pessoal, de agradar as mamães, tá? Para um evento como casamento, um batismo, fica bem bacana. Vocês podem estar oferecendo também um trabalho diferenciado, que vai valorizar ainda mais o trabalho de vocês, como um bordadinho ou uma data, tá? Que marcou o batismo ou o casamento, vai ficar bem bacana e eu tenho certeza que as suas clientes ou a própria mamãe vai gostar muito da ideia. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, foi feito com muito carinho. Se você gostou, compartilha, curta, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, tá, pessoal? A gente tá com uma infinidade de vídeos bacana, com ideias legais para vocês fazerem, tá? Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.